Oi amigas, oi amigos, eu sou o Rodrigo Alves e tô de volta. Até que eu voltei rápido, né? Não me aguentei muito de saudade, cansei de ficar só fabricando imã de geladeira e imprimindo adesivo e voltei pro último chorinho da série Memórias. Um bônus pra gente saber um pouco mais dos bastidores do episódio que encerrou a série. Aquele episódio, claro, sobre a cobertura da Guerra do Vietnã, contada pelo José Hamilton Ribeiro. Esse episódio, eu acho que a maioria já sabe, mas ele teve uma pré-estreia, né? 2 dias antes de ir pro ar, a gente reuniu ouvintes no auditório da ESPM Rio e depois de escutar o capítulo inteiro, rolou uma conversa com perguntas da plateia sobre os bastidores da gravação, sobre a primeira temporada, sobre a próxima temporada, e é essa conversa que você vai ouvir aqui. Antes de começar, 1 ou 2 lembretes aqui. Eu falei sobre os ímãs de geladeira e os adesivos do Vida, eu tô com vários aqui. Se você me encontrar por aí em algum evento, em alguma viagem, é só chegar e pegar o seu. Teve gente pedindo para mandar pelo correio, mas o correio é uma trabalheira tão grande, é um gasto, e aí dá trabalho para postar, demora para chegar, e o e-mail é um negócio tão pequenininho também, nem faz sentido, né? Botar dentro de uma caixa para mandar para longe. Enfim, isso aí é um mimo, é um brinde para quando a gente se encontrar, beleza? E eu prometo que a gente vai se encontrar cada vez mais, porque a ideia é fazer um monte de eventos aí ao longo do próximo ano. Lembrando também que a primeira temporada tá todinha aí dentro do seu celular, são quase 80 episódios. Essa conta é um pouco assustadora para mim, mas é isso mesmo, porque são os 50 da temporada normal e vários deles têm também esses bônus curtinhos, né? Então aumenta essa conta. Teve um bônus depois da temporada, que foi aquele com a fotógrafa Gabriela Biló, e claro, os 8 episódios da série Memórias. Césio, 174, Copa de 70, Eloá, Ebola, Irmã Dorothy, Chape e Vietnã. Se tem alguma coisa aí que você ainda não ouviu, ouve nos próximos meses, porque a segunda temporada só volta em 2020, provavelmente em fevereiro, ainda não bati esse martelo, tô pensando ainda como é que vai ser. E se você já ouviu tudo, dá uma catequizada em alguém aí, prega o evangelho, indica pra alguém que você acha que vai gostar. Combinado? Então vamos pra esse bônus, com a ressalva de que eu fiz essa gravação de um jeito bem simples. Eu deixei o meu gravador perto ali da caixa de som, então a qualidade do áudio não é a mesma dos episódios normais. Não foi gravado numa mesa de som lá do auditório, nada disso. Foi uma coisa bem caseira, mas dá pra ouvir direitinho. Então espero que vocês gostem. Eu queria agradecer de novo a professora Lúcia Santa Cruz, que comprou essa ideia de fazer a pré-estreia lá na SPM. Foi uma experiência para mim incrível. Queria agradecer a todo mundo que estava lá no auditório e a todo mundo, claro, que acompanhou o Vida nessa primeira temporada. Se você ainda não ouviu o episódio do Vietnã, dá um pause aí, ouve lá o episódio, depois volta aqui no bônus, porque é claro que vai ter spoiler, né? O pessoal tinha acabado de escutar, então algumas perguntas são sobre detalhes do episódio. Vamos direto para o auditório da ESPM no momento em que acaba o episódio e começa o debate. Combinado? A gente se reencontra em breve. Um beijo, um abraço e até mais. Deu para sobreviver a 1 hora de áudio? Ah. Que bom, que bom. Bom dia, meu nome é Gustavo Sena, eu sou do segundo período de jornalismo. Primeiramente, parabéns, né? E segundo, eu gostaria de saber, com relação à entrevista que você fez com ele especificamente, para ele descrever tantas coisas como ele descreveu, você pediu para ele descrever, tipo, como foi quando você acordou no helicóptero? Ou ele já foi dizendo de uma vez só? Essa pergunta é ótima, porque ele foi dizendo quase tudo, cara. Eu acho que ele tá... Tem um livro, né, que é esse livro que eu cito, que é a biografia dele, que conta boa parte disso em detalhes. E eu fiquei muito impressionado com a memória espontânea dele, porque eu imaginei que ia ter que ser assim. Por isso que eu até falo no início, né, que eu levei uma pauta toda detalhadinha e se ele esquecesse eu ia perguntando. Mas foi tão natural, uma ou outra coisa que eu tive que lembrar, tipo a questão dos itens que ele leva, né, a camisinha, a pastilha, não sei o que, eu perguntei. Acho que ele não lembraria de falar. Mas, inclusive, a parte do acidente, eu não perguntei. Ele que foi guiando o papo para chegar naquilo ali. Então foi uma coisa natural. Eu acho que ele ficou satisfeito com isso, porque ele está muito acostumado ao longo desses anos a falar sobre o acidente com a Mila. Já falou em programas de TV e tal. Inclusive, ele geralmente conta essa história do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Se for pegar outras entrevistas dele, assim, ele conta exatamente desse jeito, como ele contou ali. E no livro tá assim também. Então acho que ele meio que
é uma coisa quase memorizada para ele, a maneira como ele conta essa história. Mas as outras coisas não, de como era a cobertura, o dia a dia e tal. Então ele mesmo foi se sentindo à vontade ali, e é aquilo, ele tinha chegado de viagem, eu não sabia se ele ia ficar cansado, né? Porque ele tem 84 anos também, então imaginei que ele ia querer descansar. Mas ele estava super tranquilo, assim, ele mesmo foi guiando para o papo ir naturalmente. Eu tive que perguntar mesmo pouca coisa, assim, foi mais ele que foi contando. Tudo bem, eu sou o Renan, sou jornalista, falo contigo de vez em quando. Lembrei de você agora. Eu tenho duas perguntas, duas em uma. Sobre licença para usar áudios, né? Que a Folha de São Paulo tem um podcast Café da Manhã, eles sempre citam áudio, TV Record, Band e tal, como você usa essa licença. E o seu tempo médio de produção, como você produz o seu roteiro é bem narrativo, né? Parece até que eu estou vendo um filme, eu consigo imaginar. Queria saber se o seu tempo médio, esse lance de licença. Então, essa questão da licença, agora no fim de semana teve um evento aqui no Rio, que foi o Essa Parada, que foi lá na Glória, que foi um encontro de podcasts e tal. E eu estava numa mesa que era sobre isso, sobre direitos autorais e licença e tal. O que eu faço é o seguinte, eu sempre tento dar o crédito, a não ser quando são coisas mais genéricas, assim. Então, por exemplo, tem episódios dessa série que tem clipezinhos de manchetes de telejornal. E aí é um picadinho de 2 segundos cada manchete falando, sei lá, o caso da Rimadora tinha repercutido no mundo inteiro. Aí entra um clipezinho ali. Ali também não faria sentido eu ficar dando crédito para cada um daqueles negocinhos ali. Mas quando é trecho de reportagem, eu geralmente tento dar o crédito. E quando é uma coisa maior, por exemplo, como foi no episódio do caso Eloá, que foi muito em cima de um documentário que é feito pela Lívia Pérez, aí eu pedi autorização para ela para usar os trechos do documentário. Ela mesma tomou a iniciativa de autorizar, falou, não, se quiser pode usar e tal. O que eles falam em relação às licenças é que o que é uso jornalístico, o que é informativo, você pode usar. Se está publicado no YouTube ou no Globoplay ou em algum site de streaming, você pode usar com intuito jornalístico. O que pega nisso aí é o uso de música, de direitos autorais em podcast. Está tendo um debate bem grande e as pessoas não sabem ainda como lidar com isso. Quando é direito de música, se você pega uma música para usar uma trilha sonora ou para ilustrar alguma coisa, isso pode ser que te dê algum problema dependendo do artista ou do herdeiro do artista e tal. No caso da série, eu só uso músicas tiradas da biblioteca de áudio do YouTube, da Audio Library, que é um banco gratuito, que são músicas sem direito autoral. Então o que eu fiz? Antes de começar a série, eu entrei nessa Audio Library, fiquei um tempão pesquisando, fui baixando as músicas, dividindo em pastinhas, música alegre, música triste, música de tensão, música de não sei o que, efeito disso, efeito daquilo, e montei um banco meu, que é um banco que eu sei que eu posso usar, você não precisa nem dar crédito, você pode até filtrar lá, músicas que precisam dar crédito e músicas que não precisam dar crédito. Então eu já fico mais tranquilo para usar e para mim é mais tranquilo. E sobre o tempo de produção, os episódios normais da primeira temporada do Vida saem toda semana. Então eu tenho ali, eu geralmente uso uns 3, 4 dias ali da semana para fazer. Na série Memórias é uma outra coisa, né? Um episódio com edição muito mais trabalhada, dá muito mais trabalho. Então, por exemplo, esse episódio, quando eu falei com a Lúcia que a gente ia fazer esse evento aqui, tem o quê? Umas 3 semanas, né? E eu estava começando a editar ali. Então, foi quase um mês, assim. Então, aí dá muito trabalho. Que aí tem o roteiro todo que eu tenho que fazer, não só o roteiro da entrevista, mas o roteiro de como vai ficar o episódio, gravar as locuções, buscar as ilustrações de áudio. E aí coloca, aí muda, aí troca, bota a trilha, muda a trilha. Ontem, de madrugada, antes de vir pra cá, eu ainda estava mexendo nesse episódio. E é possível que ainda mexa um pouquinho até publicar na quarta-feira. Não sei, ainda vou ouvir de novo. Se tiver alguma dica de alguma coisa para mexer, podem falar. Mas, geralmente, na série são 2 semanas. Esse demorou um pouquinho mais, que foi talvez o episódio mais trabalhado. Mas na série são 2 semanas. Porque eu não faço também o dia inteiro, né? Porque eu tenho meu trabalho. Então, eu faço geralmente nas madrugadas e tal. Geralmente nas horas vagas. Então, geralmente dura ali umas 2 semanas, mais ou menos. Queria te perguntar como é que você pensou nessa locução da reportagem, né, de colocar a Renata Lopresti, não exatamente a Renata, mas enfim, de ter trechos da reportagem narrados por uma outra pessoa que não você. Isso veio depois da entrevista, se você já tinha essa ideia antes, como é que surgiu? Não, foi depois, foi na reta final, na verdade, da edição, faltando uma semana para terminar. Porque esse livro, a biografia do Arnon, tem a íntegra da reportagem, né? Que é uma reportagem clássica do jornalismo brasileiro, que eu já tinha lido antes e tal, mas você lê e fica muito impressionado.
E depois, ouvindo a entrevista, eu primeiro fiquei na dúvida se não ficaria muito repetitivo botar o trecho da reportagem e ele falando. Mas eu achei alguns trechos ali que eu achei que faria sentido colocar. E aí bom, beleza, eu vou narrar, vou eu fazer a locução e colocar. Só que eu achei que aí ia ficar confuso a minha locução e eu lendo a reportagem. O pessoal não ia saber direito quando era eu falando, quando era a reportagem. E aí tive a ideia de convidar a Renata, que não estou preparado para ter essa amizade com a Renata Lamprecht, porque ela é super generosa, assim. Ela tem um episódio, né, no Vida de Jornalista, no início da temporada, e mandei uma mensagem para ela, super constrangido, porque eu sei que ela ficaria constrangida de me dar um não, porque ela é uma pessoa muito generosa mesmo. Então, se ela por acaso achasse que não valia a pena, que não seria uma boa, ou que ela não poderia fazer, eu sei que eu ia deixar ela numa situação difícil, de ela negar. Mas ela de cara foi super prestativa. Ela estava na Chapada Diamantina com o marido dela viajando de férias quando eu mandei. Ela estava em uma semana de férias. E ela respondeu o áudio e falou, não, vou gravar. E ela gravou no estúdio onde ela grava o podcast, o assunto, então a qualidade é boa, né, de áudio. E para mim foi super simbólico e importante ter a Renata no encerramento da temporada, porque o episódio dela foi o episódio que mais trouxe ouvintes, que até hoje mais repercute. Então ela é uma figura muito importante para mim. O podcast, achei legal ela ter topado. Vocês gostaram da narração dela? Ficou legal, né? Você estava falando que... A gente estava comentando, né? O Vida já está com um ano quase 100, mais de um ano, quase 100 episódios, né, publicados entre memórias, enfim, entrevistas. E quero saber qual é a sua relação hoje com a profissão, né? Porque passa por muita autocrítica, muita conversa com outros jornalistas também. Então, assim, como você entrou nesse podcast, como você pensava a profissão e hoje como você pensa também, se, sabe, positivamente, negativamente. O podcast me ajudou muito nisso, né? Porque por causa das entrevistas eu comecei a conversar com um monte de gente que eu não tinha acesso ou que estavam longe, porque hoje eu trabalho já há 12 anos na área de esporte, né? E tenho muito contato com a galera de esporte, então é natural para mim. Mas antes disso eu trabalhei 10 anos em outras áreas, na política, na literatura e tal, no Jornal do Brasil, onde eu trabalhei. Então eu sentia falta também disso, de ter mais contato com o pessoal de outras áreas. E para mim foi muito bom isso, ainda mais agora no momento que eu acho que o jornalismo está se repensando muito, né? E acho que tem que se repensar ainda mais, porque a gente está num momento muito difícil, não é fácil ser jornalista no Brasil hoje. Acho que quem está numa faculdade sabe disso, né? De que o desafio é longo pela frente. Mas eu sempre que a gente sempre faz essa piada, né? Desiste enquanto é tempo, não sei o que, essas coisas. Mas eu evito essa piada, assim, porque eu geralmente faço o contrário. Eu falei, cara, não desiste, vai em frente, porque a gente precisa de gente boa chegando no mercado. E eu sempre tenho ido, assim, em faculdade, né, e conversando com alunos, e sem sacanagem, eu sempre saio muito otimista dessas conversas com quem está chegando no mercado agora. Eu acho que é uma geração que está saindo das faculdades, ou estou dando muita sorte também nos lugares onde eu tenho ido. Pode ser isso, e o resto é tudo um bando de bobalhão. Mas eu acho que eu tenho dado muita sorte, porque eu acho que a geração que sai para o mercado agora me parece muito mais preparada do que a geração que está no mercado hoje já. A minha geração, por exemplo. É um pessoal com uma cabeça muito mais, sabe, aberta e para contar histórias de maneiras diferentes e uma visão de mundo mesmo, que me deixa muito feliz, porque eu acho que o jornalismo precisa desse tipo de debate, da gente discutir a profissão o tempo inteiro, e o Vida de Jornalista é um pouco isso, assim, não é o objetivo original do podcast, que é mais contar bastidores de reportagens e tal, mas não tem jeito, né? Tem vários episódios que a gente vai passando e acaba debatendo a profissão também, né? Não tem, enfim, tem muito como escapar. Oi, Rodrigo, boa tarde. Me chamo Alisson Lima, vez ou outra, algumas vezes já cruzei contigo lá no Twitter. Faço jornalismo lá no Carioca, estou no segundo período. Para mim, uma das características marcantes tanto do Vida quanto da série Memórias é essa aproximação que você faz de quem está ouvindo com aquilo que você está passando, então com o que a pessoa presenciou. Qual é a importância disso que você demonstra aqui pra gente? A forma, a abordagem, tanto hoje você falou de abaixar, não sei se isso tem alguma relação com essa aproximação também de abaixar a luz, enfim, essa aproximação. E a segunda pergunta, você falou ao final do episódio que o Vida volta em 2020, enfim, mas entendo que realmente foi muito puxado, né? Muitas entrevistas, por exemplo, o caso de hoje foi muito puxado, mas hoje muito provavelmente você já está pensando lá na frente.
Você já tem alguma ideia, convidados, assim, entrevistas? Se o Memórias vai voltar para uma segunda temporada, se você vai criar um outro quadro? Bom, a primeira pergunta, assim, para mim é super importante isso no podcast e é muito louco isso, porque realmente as pessoas ficam muito próximas, assim, né? Eu já tenho um pouco dessa questão no meu trabalho no Sport TV. Tem 3 amigos do Sport TV que estão aqui hoje. E a galera chega muito junto por causa do basquete. Alguém aqui gosta de basquete, não? Que isso? Aí. Já tem essa proximidade, né? Por causa do basquete, dos comentários, a galera já vem falar e tal, que já é super, super divertido, super legal. E no podcast, que é uma coisa que não tem nada a ver com a Globo, com o Sport TV, é uma produção totalmente independente, então a divulgação é toda minha mesmo, eu que vou fazendo. Eu fico muito impressionado, assim, como as pessoas mandam retornos dos episódios e gostam de vir conversar. E eu tenho feito encontros com ouvintes, né? Já fiz um no Rio, em São Paulo e em BH. Eu sempre vou morrendo de medo de não ir ninguém e eu ficar lá sozinho. Ou pior, ir uma pessoa e você não pode nem ir embora, né? Disfarçar, fingir que não aconteceu e ter que ficar lá. Mas, pô, é sempre demais, cara. Sempre vão, sei lá, pelo menos 20 pessoas, assim, a gente fica trocando ideia pra caramba. E acho que isso tem um pouco a ver com o podcast, porque o podcast tem essa coisa, né, que a gente sempre fala. Você fala direto dentro do ouvido da pessoa, é uma coisa muito íntima, assim, é uma relação diferente de TV, até de rádio, que é parecido, mas o rádio a gente ouve como a gente ouviu aqui hoje, né? Quer dizer, tudo bem, você pode ouvir rádio no fone de ouvido também, mas o podcast quase sempre você ouve com fone. Então é você falando direto ali na cabeça da pessoa. E cria uma intimidade que eu acho super legal. Assim, a cada episódio que eu publico, à noite do dia em que eu publico o episódio, eu fico encantado assim, com os retornos das pessoas, super emocionadas com os episódios e mandando relatos. As pessoas mandam e-mails, eu adoro receber e-mail, eu nem sabia mais que existia e-mail nessa altura do campeonato, mas as pessoas ainda mandam e-mails e é super legal. E para a próxima temporada, é isso, agora tem que dar uma parada, que foi um ano aí de pegada direta semanal, mas é claro que eu já fico pensando em um monte de coisa, as pessoas vêm sugerir nomes também para a próxima temporada, então, assim, tem desde temas que eu não abordei na primeira temporada, por exemplo, assessoria de imprensa, foi um tema que eu não abordei, não fiz com nenhum, então quero fazer jornalistas que vivem de freela e não contratados por uma empresa. Tem um monte de coisa assim que eu quero fazer, mas eu acho que agora, a partir de agora, quando eu publicar o episódio e der uma relaxada, eu vou começar a pensar um pouco melhor nos nomes, assim. E tem uns nomes que eu fico tentando desde a primeira temporada. O Pedro Bial, por exemplo, é um nome que eu tentei várias vezes, a gente se falou várias vezes e não rolou de gravar, mas não desisti ainda. Então, de repente, pode ser um bom nome pra gente conversar. Mas acho que eu vou precisar, sei lá, de pelo menos umas semaninhas aí sem pensar em nada, porque senão também vou surtar. Boa tarde, meu nome é João Vitor. E assim, eu comecei esse ano, eu já tinha um programa e os meninos me chamaram para gravar com eles podcast sobre NFL, né? Sobre o meu time NFL. E eu queria saber, porque a gente tem, não é problema, a gente sempre faz o roteiro, só que acaba que são 3 pessoas, né? Então foge muito do roteiro e tem muita preocupação com o tempo, né? Então eu queria saber de você isso, né? Que eu vejo também nos podcasts que eu escuto, muita gente preocupada com o tempo. Se você acha que é verdade isso mesmo, que as pessoas perdem o foco e a atenção no programa com o passar do tempo, ou se não, se o programa for de qualidade mesmo, se as pessoas vão ouvir 1h30, 1h20 de programa. Assim. Não, cara, eu acho que assim, não. Eu sou contra meio botar regra pra isso, sabe? Porque, claro, vai ter. Você tem que ter a consciência de que vai ter gente que vai abandonar no meio. Ok, beleza. Teve gente aqui que saiu, e beleza, não tem problema nenhum. Agora, tem podcasts que são super renomados, reconhecidos, que tem episódio de 2h30. Mas eu prefiro achar que, se for bom o debate, a galera vai ouvir, entendeu? Então, por exemplo, os de basquete, que são os que eu ouço mais, assim, tem um monte de podcast de basquete que tem mais de 1 hora de episódio, e a galera ouve de boa. O que eu faço, que é o 2 pontos, que eu faço com o Rafael Roque, lá no Globoesporte.com, no Sport TV, a gente tenta sempre manter até 40 minutos, mais ou menos. Por uma questão de formato, mas a gente já teve episódio maior, já teve episódio menor. A gente monta um roteiro ali, mais ou menos, só pra gente saber os temas que a gente vai falar, mas não tem o roteiro do que eu vou falar na hora. Pô, e aí às vezes você tá falando um negócio, o cara fala uma outra e... Exatamente, só tópicos. E a coisa vai. E acontece. E eu acho que a estatística mais de ouro de podcast hoje é o que eles chamam de taxa de retenção.
que é o quanto as pessoas ficam no seu episódio, né? Não só o número de pessoas que, né, clicam lá para ouvir, mas o quanto as pessoas ficam. Então, isso me deixa muito feliz, assim, porque tanto no Dois Pontos como no Vida de Jornalista é uma taxa de retenção muito acima da média dos podcasts. Mas eu acho que tem uma explicação aí. Primeiro, quem gosta de basquete, quer ouvir, clicou ali para ouvir, é porque já conhece e quer ouvir, né? Não é porque, beleza, vou clicar aqui. E o Vida de Jornalista também, quem clica para ouvir já é alguém que é um jornalista, um estudante de jornalismo, alguém interessado naquele assunto. Então, dificilmente, a não ser que realmente esteja uma porcaria, a pessoa vai sair. Então, a taxa, quando ela fica acima de 80%, 85% ou 90%, como às vezes dá, deixa a gente bem feliz, assim. Mas acho que não tem uma regra, não. Acho que a regra é não ser chato. Se você sentir que está ficando chato, aí o pessoal vai embora. Se for muito bom, vai acabar 1h10 e a pessoa vai falar, pô, que pena que acabou, podia ter mais. Entendeu? Acho que não tem muita regra, não. Então, eu queria que você falasse como foi essa experiência de escutar junto com todo mundo aqui. E já teve uma outra, né, no prêmio da Piauí, não foi? Que você passou o podcast, o pessoal ficou escutando junto. Foi quase isso, foi quase queria que você contasse como é ver as pessoas escutando ao mesmo tempo e as reações e tal. O da Piauí, na verdade, eu não toquei o episódio, assim. O que já aconteceu muito, de você fazer um episódio ao vivo, né? Então você faz o episódio com plateia, principalmente esses episódios de debate. Então você junta uma plateia, grava o episódio com uma plateia. Isso funciona bastante, assim. E já aconteceu de eu passar trailers, assim, pedacinhos de episódio. Mas o episódio inteiro, como esse aqui, foi a primeira vez. Eu estava bem nervoso, assim, nervoso no sentido, assim, de ansioso, de saber como seria, né? Se ia ser uma experiência chata, que pode ser uma experiência chata, né, para algumas pessoas. Nem todo mundo está acostumado a ouvir áudio o tempo inteiro. E você não ter o acesso à imagem, né? Tá todo mundo acostumado a ir ao cinema, ver filme, né? É uma experiência diferente do que a gente viu aqui, do que a gente ouviu aqui. Então eu fiquei feliz porque eu fiquei olhando as carinhas, assim, das pessoas durante, né, o episódio e é legal você sacar quais são os momentos que geram reações, quando é que as pessoas riem ou quando as pessoas fazem uma cara de, né, mais impressionados, assim. Por exemplo, teve um momento que eu achei que várias pessoas reagiram, que foi aquele momento do francês, quando entra a gravação, que o cara pisa na mina e explode e tal. Eu vi algumas pessoas assim, meio impressionadas e tal, porque você tá ouvindo uma gravação do momento que o cara morreu, né? Uma coisa bem pesada, assim. E depois na revelação da morte do fotógrafo também, no bombardeio, que é um outro momento super pesado. Então é curioso ficar observando, assim, né? E um privilégio também para quem faz, né? Você conseguir olhar para a audiência e ver como as pessoas estão reagindo. Mas eu fiquei muito curioso para saber de vocês, o que vocês acharam, assim, se foi uma experiência tranquila, porque eu já tinha feito isso uma vez, um pedacinho disso, com a minha mãe e com as minhas tias na sala da minha casa, no dia que elas foram me visitar. Né? E aí eu toquei o episódio da Rima Dorothy, e elas não estão acostumadas a ouvir podcast, e foi bem tenso, porque os primeiros 10, 15 minutos elas ficaram muito ansiosas, querendo falar e virar pro lado, mas aí não falavam, porque não vou falar. E aí passaram uns 15 minutos, deu uma acalmada, e elas ficaram de boa até o fim do episódio. É um episódio que tem quase 1 hora também. E quando terminou, falaram que gostaram da experiência, não sei o quê. Então também estou curioso para saber o que vocês acharam. Se alguém quiser falar, assim, se o início foi mais difícil, depois acostumou, ou como é que foi a experiência de ficar só ouvindo, ou se tem um momento que realmente você perde a concentração e depois volta. Então começa por você, fala o que você achou. Levantei a bola, não, porque eu já escutei alguns episódios. E geralmente eu escuto tudo. Mas é lógico que tem alguns momentos que a gente distrai, né? Mas às vezes os efeitos, as gravações que você faz na hora, que você falou que são originais, né? A gravação da Lopretti, então ela sai assim, te tira assim do conforto ali da distração. E eu gostei muito, porque eu escuto na rádio, né, e eu vou imaginando como seria a cena. Né? Então, eu acho a minha experiência foi essa. Eu achei muito bom e imaginei várias cenas e senti um pouco, né, porque foi bem pessoal o relato dele, né? Ele estava ali. A revista é assim, né? Mais alguém quer falar? Foi a primeira vez que eu escutei um podcast sem fazer nada, parado. Porque eu sempre fazendo alguma coisa, ou lavando louça, ou indo para o trabalho. Eu estou sempre em movimento quando eu escuto podcast. Mas a primeira vez que eu
parei só para escutar o podcast. Mas como a série Memórias é bem narrativa, você consegue imaginar um filme. E também tem o seu lance de bastidores, você fez 51 programas. Isso, foi. 51 contando com a Biló, que foi um plantão. Sem contar os episódios bônus. Isso, você sempre tem aquele lance de bastidor, você consegue imaginar como aquela correspondente vai ser no Las Vegas e tal. Mas a primeira vez que eu parei para escutar, eu fiquei escrevendo, gostei muito da experiência, mas não sei se eu conseguiria fazer isso em casa. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa, mexer no celular e tal. O podcast permite isso. O vídeo também, mas você coloca podcast lá, mais, o podcast é só para isso. Agora, uma pergunta que eu tenho é que você só fez nesses 51 programas uma jornalista internacional, que foi a Margaret Fox. Acho que foi no 18º programa, alguma coisa assim. Você pretende entrevistar outros jornalistas internacionais e também como você imagina na sua narrativa de traduzir, né? Porque nem todo mundo fala inglês, o espanhol, o russo, enfim. E também está falando toda hora, olha, ela falou isso. Queria que você falasse sobre essa dinâmica e também como o mercado de podcast. Eu sei que você trabalha no Globo, mas como você ganha dinheiro como podcaster independente? Né? Como é esse mercado? Eu sei que você conhece bastante pessoas, como o pessoal da Rádio Novela, trabalha com a Piauí, enfim, é isso. Bom, eu primeiro não ganho dinheiro com podcast, né, com vida, eu só gasto por enquanto, espero em algum momento ganhar. E o Dois Pontos é diferente porque eu sou contratado no Sport TV e o podcast está dentro desse contexto lá, né? Então, mas também não ganha mais para fazer o Dois Pontos, é mais um pedaço do meu trabalho. Mas tem muita empresa investindo, assim, o que é legal, né? Então a Rádio Novela é um exemplo, é uma empresa de podcasts que está em busca de novos podcasts. Mas enfim, acho que é um mercado em crescimento, então a tendência é que mais pessoas consigam ganhar dinheiro com isso. Mas não é fácil porque é muita gente fazendo e obviamente pouco dinheiro, né, no mercado jornalístico, principalmente falando dos podcasts de jornalismo. O jornalismo é uma instituição em crise financeira já há algum tempo, então não é fácil, né? E sobre a entrevista com os estrangeiros, a Margaret Fox foi a única estrangeira que eu fiz, justamente por causa disso que você falou. A dificuldade, porque você não tem como legendar um podcast, entendeu? Não dá para você fazer e ficar traduzindo a cada resposta dela, ficar traduzindo, ficar um negócio super chato. O que eu fiz no caso dela foi que eu publiquei em texto a versão em português e falei botei o link na descrição do episódio, falei, se você não acompanha o inglês, abre aí o texto, enquanto ela vai falando, você vai lendo, ou se você preferir só ler também, não ouvir o podcast, ok. Mas foi um episódio bem mais curto, de 15 minutos, então achei que se fosse muito longo também seria ruim. Eu até penso em fazer, mas eu ainda estou em busca do melhor formato para fazer isso, porque é um certo desconforto. Eu acho que você exclui muita gente se você faz em outra língua, e aí quem não está acostumado com aquele idioma vai ficar meio perdido ali. E aí você tem um passo a mais de entrar num site, ver e tal, então não é o ideal. Mas esse episódio até deu bastante certo, assim. Foi logo depois de Renata Lopretti, eu gravei no mesmo dia, inclusive, lá no Festival Piauí. A gente vai ter que encerrar porque já passou de 1h30. Se alguém por acaso tiver mais alguma pergunta e quiser trocar uma ideia aqui fora, sem problemas, então estamos aí. Mas obrigado por todo mundo que veio. Obrigado. Fiquei muito feliz. Obrigado pela paciência de ouvir até o fim. E obrigado a Lúcia mais uma vez por ter apostado nessa ideia. Obrigado mesmo. Vamos fazer uma foto. Bom, essa experiência foi demais, inclusive eu tenho dito muito isso, mas se tem uma dica que eu dou para quem faz podcast é encontre os seus ouvintes. Mesmo que seja para, sei lá, juntar 5 pessoas para tomar um café, é sempre muito bom. Eu já fiz esses encontrinhos do Vida no Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte, fiz essa pré-estreia que você ouviu agora o debate, e eu tenho ido muito nas faculdades também para conversar com os alunos. É invariavelmente uma experiência muito legal. Então façam eventos, procurem os seus ouvintes e se preparem porque eu estou muito na pilha de fazer eventos no ano que vem, então a gente vai se esbarrar muito por aí, e não só no Rio, que a minha ideia também é escapar um pouquinho e ir para outros lugares. Bom, é isso, agora eu vou, hein? Vocês finalmente vão tirar férias da minha voz, a não ser que, né, sei lá, dê na telha aí, eu posso voltar aí a qualquer momento em caráter extraordinário, mas a princípio não. Então fica essa dica. Se você trombar comigo na rua, pede adesivo, pede imã de geladeira. Também só falta se dar o azar, né, de justamente nesse dia que você encontrar comigo eu ter esquecido em casa. Pode acontecer.
mas eu vou me esforçar para não acontecer. Então um beijo, um abraço e até mais.